Grande prazer continuar com a apresentação da série de excelentes palestras do Etienne Giz sobre seus grupos favoritos. Etienne. Obrigado, Jacob. Então, a última vez eu falei de uma conjectura que eu fiz aqui, 17 anos atrás, e que infelizmente está errada. Acontece que no mesmo dia, na mesma palestra, eu fiz uma outra conjectura que ainda vale. Hoje eu queria fazer uma publicidade para esta conjectura que eu acho interessante e que até agora ninguém quebrou. Alguns casos particulares são interessantes, em particular o Margulis demonstrou um caso particular e eu vou explicar tudo isso. Essa conjectura, na verdade, está conectada com um teorema do Jacques Tits, chamado alternativa de Tits. E um teorema muito bonito, e na verdade muito difícil, que não tenho condições de dar uma demonstração completa hoje, eu vou dar algumas ideias. O teorema de Tits fala de subgrupos gama, subgrupo de matrizes complexas. Desta vez, os meus grupos vão ser infinitos. O caso finito não vai ser interessante. Então, o Tits diz o seguinte: tem duas possibilidades. Ou o grupo gama é solúvel, eu vou explicar o que significa isso, ou o grupo gama contém um subgrupo livre com dois geradores. Também vou explicar o que é isso. Eu vou explicar a definição de solúvel, vou explicar a definição do grupo livre, e a conjectura minha, que eu quero explicar depois, vai ser basicamente a mesma, só que em vez de falar de grupos de matrizes, nós vamos falar de grupos de diffeomorfismos. Então, mais ou menos, a conjectura que ainda vale, mas vocês vão ver, não é exatamente isso, não? A conjectura que eu vou fazer é que, no caso de grupo de diffeomorfismos, deveria ser verdade que ou o grupo é solúvel, ou o grupo contém um subgrupo livre. Esqueci uma palavra importante, virtualmente. Solúvel. Bom, eu vou dar definições. A primeira definição é relacionada com solúvel. Como vocês sabem, um grupo gama é abeliano se, por definição, todos os comutadores são triviais. Em geral, dado um grupo gama, a gente chama gama 1 o primeiro grupo derivado, gama-gama, é o subgrupo gama 1 de gama gerado pelos comutadores de gama. Dizer que o grupo gama é abeliano é a mesma coisa que gama 1 é trivial. Se o gama 1 não é trivial, a gente define gama 2 como sendo os comutadores de gama 1. Se o gama 2 for trivial, a gente vai dizer que o grupo gama é solúvel de comprimento 2. E, em geral, você vai definir por indução gama K como sendo o grupo gerado pelos comutadores de gama K-1. E, por definição, um grupo chamado solúvel, por definição, se somente se existe um K, tal que γk
e o grupo trivial. Um pouco parecido ao conceito de comutatividade. Né? O grupo é solúvel se os comutadores de comutadores de comutadores de comutadores são triviais. E o grupo é chamado virtualmente solúvel se ele contém um subgrupo G com índice finito, o quociente é finito, e que é solúvel. Um grupo é virtualmente solúvel se ele contém um subgrupo solúvel com índice finito. Então, nessa alternativa de Titch tem dois lados. Né? Tem o lado solúvel e o lado livre. Solúvel seriam os grupos pequenos. Aqueles grupos que são tão pequenos que como se fossem comutativos. Com uma estrutura bem simples. E outro lado, contendo um subgrupo livre, vai ser o lado oposto. O grupo é bem grande, bem complicado. Simples, complicado. Agora eu vou explicar o conceito de grupo livre. Na verdade, tem uma construção na teoria dos grupos que é chamada de produto livre. Cada vez que você tem dois grupos, γ1 e γ2, dois grupos abstratos, é sempre possível construir um grupo que é chamado o produto livre dos dois. Tem várias definições. Uma delas, eu vou aproveitar o fato que eu sou francês, vou usar tipo Bourbaki. O que é o grupo, o produto livre? É o seguinte, cada vez que eu tenho um grupo G, é um homomorfismo de γ1 no G, e o homomorfismo de γ2 no G, o grupo livre γ1, γ2, por definição, é um grupo tal que existe um único homomorfismo do produto livre no G, que estende os dois homomorfismos γ1, γ2. É o objeto inicial numa categoria, blá, blá, blá. De uma maneira menos formal, o grupo livre, o produto livre γ1, γ2, é simplesmente o grupo dos produtos do tipo alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, alfa 3, beta 3, alfa k, beta k, onde cada elemento alfa i pertence a γ1, cada elemento beta i pertence a γ2, e eu vou supor que o alfa 2, alfa k não são identidade, e o beta 1, desculpa, o beta 1, beta k menos 1 não são identidade. Você considera o conjunto de palavras desse tipo, produtos formais de elementos de γ1, γ2, é um produto formal qualquer, e é bastante fácil mostrar que esse conjunto de produtos, na verdade, é um grupo livre. Tem aquele matemático famoso Magnus, um especialista de teoria de grupos, ele falou assim que o grupo livre não é um grupo. É just a bunch of words. Eu vou explicar o que eu entendi. Que
ele falou uma coisa que é bastante interessante, que eu vou falar nas últimas palestras. Tem um conceito de grupo amenável. Um grupo amenável é um conceito muito interessante, um pouco mais geral que solúvel. E ele mencionou uma conjectura antiga do von Neumann, de saber se tinha ou não uma alternativa entre ser amenável ou conter um subgrupo livre. Essa conjectura de von Neumann está errada. Todo mundo faz conjecturas erradas, né? Então, a conjectura do von Neumann está errada, mas é muito interessante. Eu vou falar disso nas palestras seguintes. Como? You don't know what? I will mention that in the next lectures. Okay? There are substructures. Yeah. Ok, então eu defini mais ou menos o produto livre, e um grupo livre com dois geradores, f de AB, por definição, é nada mais que o produto de duas cópias de Z. Então é um grupo complicado. Tem todas as palavras. Então a conjectura de Titz diz que ou um grupo é muito pequeno, solúvel, ou muito grande, contém um subgrupo livre. Ok. Eu vou agora dar alguns exemplos. É um exemplo que eu gosto muito, embora seja difícil. O enunciado bem simples, mas a demonstração é difícil. É uma vergonha. Seria bom ter uma demonstração simples do seguinte fato. Considera dois homeomorfismos da reta R. F de x igual a x cubo. G de x, x mais 1. É um teorema de alguém chamado White. Levou muito tempo antes que a gente achou uma demonstração. Que o grupo gerado por F e G, que é um subgrupo de homeomorfismos da reta, é um grupo livre. Em outras palavras, não tem nenhuma relação entre estes dois homeomorfismos. Por exemplo, não sei, x mais 1 cubo mais 1 esta aqui é uma composição de alguns elementos no grupo. O teorema diz que isso aqui não pode ser igual à identidade. Parece óbvio, não? Nesse exemplo, imagino que é fácil checar, mas demonstrar que nenhuma palavra usando F e G é a identidade, levou um tempo imenso e é uma demonstração maluca, não? Completamente impossível de entender. Mas é um fato. Como que a gente pode demonstrar que um grupo dado, explicitamente, é um grupo livre ou não é livre? Tem vários métodos. Basicamente, tem 3 métodos para mostrar que um grupo é um grupo livre. A primeira maneira é uma maneira mais estúpida, né? Você tem um grupo, você quer mostrar que é livre, você mostra que é livre. Né? Pega uma palavra e mostra que não é identidade. Às vezes funciona, mas você não entende. Por exemplo, vou dar um exemplo histórico de um grupo livre, com uma demonstração que eu acho interessante, não complicada, mas no final que não entendemos. Esse é um exemplo de Hausdorff.
Hausdorff deu o seguinte exemplo. Você considera as seguintes matrizes. G, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. H, 1, 0, 0, 0, menos 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2, 0, raiz de 3 sobre 2, menos 1 meio. São duas matrizes de rotações no R3. Esta aqui é muito simples, é uma rotação de ângulo 2π sobre 3, girando no plano YZ e fixando a primeira coordenada. Uma rotação de ângulo 2π sobre 3 com eixo vertical. E esta aqui é uma rotação de ângulo π com eixo fazendo o ângulo π sobre 4. Então, essa aqui, G quadrado é 1, H cubo é 1. Tá? Isso gera um Z mod 2, isso gera um Z mod 3. E o teorema de Hausdorff é que o grupo gerado por G e H é o produto livre de Z mod 2 e Z mod 3. Em outras palavras, no grupo gerado por G e H, não tem relações, a menos das relações óbvias, G quadrado igual a 1, H cubo igual a 1. Não tem mais. A demonstração eu vou dar para você com um exercício bastante simples, mas ninguém entende por que funciona, né? Calculando H, N1, G, H, N2, G, H, N3, G, etc. H, NK, G, onde o NI, na verdade, como H tem ordem 3, eu sempre posso supor que N1 igual a mais 1 ou menos 1. Bom, eu tenho que mostrar que essa palavra não é trivial. Bom, então, é bom fazer a conta. Dar uma conta grande, né? E fazendo contas fáceis, finalmente, é fácil ver que o resultado dessa conta imensa, né, na verdade é uma matriz 3 por 3, que tem a seguinte forma. Q raiz de 3, P raiz de 3, P raiz de 3, Q raiz de 3, Q, P1, P2, P3, P3, P4, P5, Q1, Q2, Q3, Q4, onde os P's são números pares, inteiros e pares, e os Q's são números impares. É fácil chegar a isso por indução. Né? Você, supondo que isso seja verdade até o valor K, você multiplica por HG ou H-1G, faz a conta, e vocês vão ver que a forma, a estrutura dessa matriz permanecem de K até K mais 1. Um cálculo fácil. Em particular, como um número ímpar não é igual a 0, esta matriz não é trivial. Esta aqui não é identidade, porque Q é um número ímpar que não é a identidade. Então, essa é uma maneira mais eficiente para mostrar que um grupo livre é simplesmente pegar uma palavra e achar uma ideia
para mostrar diretamente que a palavra não é trivial. Esse é um exemplo bastante fácil, mas ninguém entende realmente por que funciona. Não? Agora tem duas maneiras diferentes de mostrar que um grupo é livre e que são mais inteligentes. Uma é muito clássica, bom, não sei se é clássica. Chama-se, eu chamo de lema ping-pong, tennis table, de Felix Klein. E vou enunciar agora o lema. Muitas pessoas chamam este lema de ping-pong de Klein, mas, na verdade, eu me lembro muito bem que uma vez eu conversei com Titz. Eu estava falando do teorema dele e ele me falou uma coisa incrível. Não? Ele me falou que ele considerava que a melhor ideia matemática da vida dele era este lema. Então eu falei, não é possível, o lema de Felix Klein. E eu entendi que ele não gostava da ideia que o lema não era dele. E foi um fato, não? Ele descobriu aquele lema, achou que era lema dele e não é dele. Esse tipo de coisa acontece, não? Aqui está o lema. Temos um grupo gama gerado por dois subgrupos gama 1 e gama 2. Vamos supor que o gama age num certo conjunto X, que eu vou desenhar como se fosse uma mesa de ping-pong. E eu vou supor que dentro de X tem dois subconjuntos, S1 e S2. E vamos fazer a hipótese que gama 1 joga ping e gama 2 joga pong. So, gama 1 leva S1 no S2, e gama 2 leva S2 no S1. Então, vamos fazer assim. A hipótese é a seguinte. Qualquer que seja um elemento gama de gama 1 que não seja a identidade, eu quero que gama de S1 está no S2. E, reciprocamente, qualquer que seja gama 2, um elemento gama 2 que não seja a identidade, ele leva S2 no S1. Então, o teorema diz o seguinte. Então, o grupo gama, na verdade, é o produto livre. Gama 1, gama 2. Bom, vai ter um contra-exemplo. Vamos achar o contra-exemplo no momento da demonstração. É quase sempre verdade. Tem um contra-exemplo. Então, a demonstração é a seguinte. É muito simples. Vamos considerar uma palavra usando elementos de gama 1, gama 2. Uma palavra do tipo alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, alfa k, beta k, onde todos os alfaís são gama 1 menos identidade e o beta i são elementos de gama 2 menos identidade. Não, desculpa. Ok.
Eu vou mostrar que essa palavra não pode ser trivial. Por quê? É óbvio, não? G é a composição de alfas e betas. Alfa leva S1 e... vamos ver. O último alfa K leva S1 e S2. Aí depois vem S1, S2, S1, S2, S1, S2, etc. Em outras palavras, o produto alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, etc. alfa K leva S1 em S2. Portanto, não é identidade. Acabou. Desta maneira, eu mostrei que todos os produtos, começando com a letra alfa, começando com a letra gama 1 e acabando com a letra no gama 1, não são triviais. Como que eu faço se a última letra for também o elemento de gama 2? Aí o argumento não funciona, né? Porque tem um número par de letras nessa palavra, em particular vai implicar que esta aqui leva S1 em S1, podia ser identidade. Então, o que eu faço para mostrar que uma palavra assim não é identidade? É só conjugar. Eu vou conjugar essa palavra por um alfa. Desta forma, eu posso ter certeza que a última letra aqui está no gama 1. Agora, o que acontece? Vou fazer assim, conjugar assim. A última letra está no alfa 1. Agora, a primeira letra, A. A primeira letra é alfa inverso vezes alfa 1. Para ter certeza que a primeira letra está no gama 1 também, a única coisa que eu tenho que fazer é escolher um alfa diferente do inverso de alfa 1. É sempre possível, a menos que gama 1 só contém 2 elementos. Esse é o único contra-exemplo no lema de Klein. Temos que supor que o número de elementos de gama 1 tem pelo menos 2 elementos. Senão, o lema não funciona. Como que? Op. Claro. Bom, eu vou dar um exemplo de aplicação do lema de Tits. Muito clássico, muito simples. Pergunta? Quem fala? Eu notei sotaque. Eu vou falar disso daqui a pouco. Me dá vamos falar disso depois. Agora, eu sei muito bem que aqui, no IMPA, o pessoal gosta de coisas genéricas, mas nem todo mundo gosta de coisas genéricas. Tá bom. Então, eu vou dar um exemplo bem clássico. Vamos considerar as duas matrizes G, 1, 2, 0, 1, H, 1, 2, 0, 1. Eu digo que G e H geram um grupo livre. Então, vamos fazer o seguinte.
e eu vou chamar de J a matriz 0, 1, 1, 0. E, na verdade, eu vou começar demonstrando que o grupo gerado por G e J é Z e Z, produto livre Z mod 2. Então, vamos usar como mesa de jogo X, vai ser a esfera de Riemann. X vai ser a esfera de Riemann. A ação das matrizes 2 por 2 vai ser a ação bem conhecida por transformações em Möbius. E eu vou definir S1 como sendo números complexos Z, tais que a parte real de Z maior que 1. E S2 vai ser o número complexo Z, na esfera de Riemann, cujo módulo seja menor que 1. S2, S1. Então, o que tenho que checar? Ping-pong. O Z mod 2 é gerado pela J. J é a inversão. J de Z é 1 sobre Z. Então é claro que J leva S2 no complementar dele. O inverso do número complexo de módulo menor que 1 tem módulo maior que 1 e, portanto, não está aqui. Ok. Agora, o que eu tenho que checar? Que elementos do Z aqui, quer dizer, as potências de G, levam S2. Desculpe, eu fiz tudo errado, não? O J leva S1 em S2. A inversão leva S1 em S2. E eu tenho que checar que o G e as potências dele levam S2 em S1. Claro, quando você faz uma translação por 2, S1 vem aqui, por 4 vem aqui, por 6 vem aqui, por menos 2 vem aqui. Tudo certo? Concorda, Wellington? Então acabou. Ainda bem que Z tem mais que 3 elementos. Implica que, na verdade, eu tenho um produto livre dos dois. Agora, a minha afirmação não era o grupo gerado por G e J, era para G e H. Mas é muito simples, porque, na verdade, H não é nada mais que o conjugado de G pelo J. Então, se não tem relações entre G e J, também não tem relação entre G e H. Então, grupo gerado por G e H é um grupo livre. Esse é o exemplo mais clássico de uso do lema de Klein. Está no livro de Fricke e Klein, Vorlesungen, blá blá blá. Bom, tem uma outra maneira de mostrar que um grupo é livre, também bonita, também fundamental, é a seguinte. Claro que são muito relacionadas as duas maneiras. Segunda maneira, vamos dizer assim, um teorema. Um grupo é livre se somente se age livremente, sem ponto fixo, numa árvore. Você tem uma árvore, um grafo sem ciclos,
tem um grupo que age nesse grafo, você supõe que o grupo age sem ponto fixo, o teorema diz que o grupo tem que ser um grupo livre. A demonstração é muito simples hoje em dia, né? Como o grupo age livremente na árvore, nós podemos considerar o quociente da árvore pelo grupo. Dá um recobrimento A indo no quociente A módulo G. E o quociente vai ser um grafo, que desta vez não é mais uma árvore, tem ciclos. Agora, como A é uma árvore, é simplesmente conexo. Em outras palavras, A é o recobrimento universal desse grafo. De uma outra forma, eu posso dizer que o G é o grupo fundamental do grafo. Portanto, G é nada mais que o π1 do grafo. Um grafo, como vocês sabem, tem o tipo de homotopia de um buquê de círculos. Então, π1 de um buquê de círculos é um grupo livre. Então, um grupo agindo livremente numa árvore é um grupo livre. Reciprocamente, se você tiver um grupo livre, se você pensar nesse grupo como sendo o grupo fundamental de um grafo, olha o recobrimento universal, você tem uma ação de um grupo, ação livre, numa árvore. Porque lá em cima você tem um grafo sem ciclos. E o grafo sem ciclos é uma árvore. Então, isso aqui hoje em dia é uma coisa óbvia, né? Um grupo é livre somente se age livremente numa árvore. O Jean-Pierre Serre começou com isso e escreveu um livro muito bonito, não? Arbre Amalgame. Uma joia. Exemplo de aplicação óbvia. Um subgrupo de um grupo livre é livre. Óbvio. Se você tiver um grupo que age livremente numa árvore, qualquer subgrupo também age livremente. Portanto, um subgrupo de um grupo livre é um grupo livre. Acabou. Exemplo que o Jean-Pierre Serre gosta muito é o seguinte teorema, que eu não vou explicar muito porque não tenho tempo, mas talvez eu tenha mais tempo em outras aulas. O seguinte teorema, um subgrupo gama de PGL2. Aqui não vou botar os números complexos, mas os números p-ádicos. E se o gama é finitamente gerado, digamos assim, sem torção, então gama é um grupo livre. É um teorema bonito que dá a estrutura de subgrupos de PSL2 e QP. Muito simples, na verdade, porque esqueci uma discreto. Porque tem uma árvore por trás de tudo isso. Eu não tenho tempo de explicar, mas é uma coisa bem simples. Na verdade, cada vez que você tem um grupo livre, o seu papel é achar a árvore. Tem que ter uma árvore em algum lugar. O problema com o teorema que eu mencionei do White, que x cubo e x mais 1 geram um grupo livre, é que a demonstração ainda não achou a árvore que tem que estar por trás. Seria muito bom achar uma árvore canonicamente ligada com esse grupo, que até agora ninguém achou. Tudo bem, então, temos aquela dicotomia, aquela
alternativa de Tits, ou um grupo é solúvel virtualmente, grupo de matrizes, ou o grupo contém um subgrupo livre. Antes de continuar, eu quero mostrar para vocês uma construção algébrica que eu gosto bastante, que eu vou explicar. O grupo livre, claro, não é solúvel. Agora, o grupo livre tem algo de solúvel, que eu vou explicar agora. Eu falei para vocês que cada vez que temos um grupo gama, nós definimos uma sequência de subgrupos. Gama 1, gerado pelos comutadores. Gama 2, gerado pelos comutadores de gama 1. Gama 3, etc. Comutadores de gama 2. Gama n, gerado pelos comutadores de gama n-1. É uma sequência de subgrupos. Dizer que um grupo é solúvel é dizer que a sequência para. Gama n igual a identidade. Agora, dado um grupo gama, faz sentido olhar a interseção de todos os gamãs. Vou chamar gama infinito. A interseção de todos os grupos de comutadores. Então, tem um teorema de Magnus. Que diz o seguinte: se gama é um grupo livre, digamos, dois geradores, então, gama infinito é trivial. Interseção de comutadores, de comutadores, de comutadores no grupo livre é uma interseção trivial. A gente diz que o grupo livre é residualmente solúvel. Residual no sentido do ímpar, não? Interseção de inumerável de conjuntos assim. Então, o grupo livre tem tem algo a ver com solúvel. Eu vou demonstrar isso porque eu gosto muito. É álgebra pura. A ideia do Magnus é a seguinte. Vamos considerar uma álgebra com coeficientes inteiros e com dois geradores, A e B. Só que esta álgebra é uma álgebra associativa, mas não comutativa. As variáveis A e B não comutam. Se comutassem, significaria que seria uma álgebra de polinômios em A e B. Mas no caso, eu estou falando de polinômios não comutativos. Então, nessa álgebra tem coisas como, por exemplo, 2 mais A mais B mais AB mais BA mais ABAB mais coisas assim. É uma álgebra gerada por dois geradores que não comutam. Mas é uma álgebra associativa. Então, nessa álgebra, eu vou mergulhar o grupo livre. Da seguinte forma. Eu vou levar o elemento A do meu grupo livre, eu vou levar no elemento 1 mais A. E o elemento A inverso, vou levar num 1. Desculpa, esqueci uma coisa.
são polinômios formais. Podem ter um número infinito de coeficientes. 1 menos a mais a quadrado. Da mesma forma, vou levar b no 1 mais b, c no 1, b menos 1, no 1 menos b mais b quadrado, etc. Menos b cubo, etc, etc. Agora, um elemento do grupo livre, sendo uma palavra escrita nas letras A inverso, B inverso, eu posso multiplicar os elementos correspondentes na álgebra, vai dar o elemento da álgebra. Em outras palavras, eu consigo desta forma um homomorfismo do grupo livre com dois geradores nesta álgebra não comutativa que eu falei. Né? E um homomorfismo, aqui eu tenho composição, multiplicação. Aqui tenho multiplicação também. Se você me dá uma palavra no grupo livre, eu posso pedir ao meu Macintosh de calcular isso. Vai multiplicar os elementos, vai simplificar e vai produzir uma série não comutativa nas duas letras A, B. Então, eu digo a primeira coisa que essa aqui é uma injeção. Eu digo que uma palavra não trivial no grupo livre é não trivial como série formal. Por que isto? Bom, eu vou pegar uma palavra, A potência N1, B potência M2, A potência N2, B potência M2, A potência NK, M potência MK, B potência NK. Qual é a imagem dele? É complicado, muito complicado. Mas, pelo menos, eu conheço o primeiro termo não trivial dele. Porque, na verdade, A potência N1 A potência N1 está elevado aonde? Bom, A vai no 1 mais A. A quadrado vai no 1 mais 2A, mais termos de ordem superiores. A potência N1 vai no 1 mais N1A, mais termos de ordem superiores. Mesma coisa com B. Então, essa palavra não trivial, ela vai no 1 mais N1A mais blá blá blá, vezes 1 mais M2, M1, M1B, mais blá blá blá, 1 mais NKA, mais etc., 1 mais MKB, mais etc. Então, o termo de ordem mínimo vai ser 1 mais N1, M1, N2, o que estou dizendo? Vai ter um termo A, B, não. Vai ter N1, A, o que estou dizendo? Vai somar N1 mais... Não comutam. As variáveis não comutam. Né?
Então, eu digo que... Qual é o termo que vai ter A? Como que é? Vai ter M1A mais M2, M1 mais M2, etc. A. Então, A. Gugu, ajuda. É M1 mais M2 até MK vezes A. Não, porque não comutam. Não, mas comutam com a identidade. Isso é só o primeiro termo. Você pega todos os termos, todo mundo é um, menos um termo. Esse vai dar os termos de grau 1. Então, É somar mesmo. Acho que é como se comutasse, porque é só o termo de grau 1. Em que no produto todo mundo é um, menos um termo. Ah, o termo AB, o termo AB menos outro. Se a gente pega um, só um deles a gente pega ele no cara. aham. Esse coeficiente A, B, A, B, A. Não pode ser um. Esse não pode ser um, mas não pode gerar de outro jeito que não seja o produto desse aí. É isso, ele falou bem. E o meu propósito é mostrar que isso não pode ser igual a 1. A única coisa que eu quero mostrar é isso. Esse produto não é igual a 1. Agora, desse jeito, chama-se o mergulho de Magnus. O grupo livre se mergulha dentro do grupo das unidades desta álgebra. Por que é útil? Porque vai mostrar isto facilmente. Gama 1, gama 2, gama 1 está elevado em palavras 1 sem termos de ordem 1. Gama 3, gama 2. Etc. Cada vez que eu faço um comutador, a ordem de tangência com 1 aumenta. Então, gama n está elevado nesta álgebra em termos que começam com termos de grau pelo menos n mais 1. Então, a interseção de todos os gama n's está elevada nesta álgebra no 1. A única série que não tem termos não constantes. Portanto, como sendo uma injeção, essa aqui tem que ser trivial. Esse é o teorema de Magnus. Ok. Agora, desculpe, está um pouco confuso, não? É muito simples, né? Não apresentei bem, mas é muito simples. Eu queria mostrar eu gostaria de demonstrar o teorema de Tits, mas mais uma vez é complicado demais. Não tem tempo. Vou mostrar um exemplo e um contra-exemplo. Eu vou mostrar duas coisas, três coisas, quatro coisas. Eu quero mostrar que um subgrupo de PSL2 de R
ou é solúvel, ou contém subgrupo livre. Isto vou mostrar. Eu quero mostrar a mesma coisa em PSL2 de C. Não vou mostrar. Já é complicado. Mesma coisa. Mas eu vou explicar para você que tem uma dificuldade que não é trivial de jeito nenhum e precisa de um macete de TITS. Mas antes de fazer isto, vou dar um contra-exemplo que eu gosto muito. Eu vou mostrar para vocês um grupo que não satisfaz a alternativa de TITS. O grupo é o seguinte. Eu vou considerar G o grupo dos homeomorfismos afins por pedaços do intervalo 0,1. Homeomorfismos assim, né? E eu vou demonstrar teorema de Brin-Squire. Nesse grupo não tem nenhum subgrupo livre. Não existe nenhum subgrupo livre neste grupo. Em outras palavras, o grupo de transformações afins por pedaços do intervalo 0,1 não satisfaz a alternativa de TITS. É um grupo de um tipo diferente de grupo de matrizes. É um grupo diferente. É maior. Bom, eu vou demonstrar isso aqui. Eu gosto da demonstração do Brin-Squire. Depois vou voltar aqui, vou demonstrar isto. Depois eu vou dizer algumas coisas aqui, mas eu não vou demonstrar. Bom, o que eu tenho que fazer? Vamos considerar dois F, G, dois homeomorfismos de 0,1, afins por pedaços, e o meu propósito é achar uma relação entre os dois. Eu digo, existe uma palavra FG, que é identidade. Existe uma relação. Cada vez que eu pego dois homeomorfismos afins por pedaços, tem que ter pelo menos uma relação entre os dois. Então é um contra-exemplo a TITS. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vou considerar o grupo gerado por FG. É um subgrupo de PL01. E vou fazer uma hipótese bem simples, que daqui a pouco vou mostrar como não usar, mas vamos supor isso. Eu vou supor, hipótese, que 0 e 1 são os únicos pontos fixos comuns a FG. F e G sendo homeomorfismos afins por pedaços crescente de 0 a 1. Claro que os dois fixos 0 e 1. Eu vou supor que não tem ponto fixo em comum a menos de 0 e 1. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou considerar o comutador de FG. E eu vou olhar o comportamento do comutador perto de 0 e 1. Perto de 0, a F
é uma aplicação afim, perto de zero. Perto de zero, a F é AX. Perto de zero, a G também é uma aplicação afim, BX. Portanto, perto de zero, o comutador FG é a identidade. Consequentemente, o comutador de FG tem que ser a identidade perto da origem. Um certo intervalo, o comutador FG é a identidade. A mesma coisa do outro lado, do lado 1. Perto do ponto 1, os dois F e G comutam perto do 1. Portanto, o comutador FG, na verdade, também é a identidade na vizinhança do ponto 1. Isto implica que o comutador FG tem essa cara, né? Só age dentro de um subintervalo estrito de 0, 1. Agora, eu vou escolher H, vamos chamar este intervalo de I. Eu digo que existe um elemento H no grupo gerado por F e G que leva o intervalo I disjunto a ele. H de I disjunto de I. Aqui temos o I, H de I. Eu vou demonstrar depois que existe um H assim. Supondo que é verdade, não? Que existe um H que leva I disjunto dele, eu posso considerar o conjugado do comutador FG pelo H. O conjugado do comutador FG pelo H é um negócio assim. É a identidade em todo lugar, exceto no H de I. Em outras palavras, o comutador FG e o conjugado dele pelo H comutam, porque agem em intervalos disjuntos. Outras palavras, esta aqui é a identidade e achei a palavra em FG que satisfaz F, que é a identidade. Tá bom? O comutador de FG comuta com o conjugado dele. O comutador comuta com o conjugado. A única coisa que eu tenho que fazer é mostrar para vocês que eu tinha razão quando eu falei que existe um H que leva o intervalo I fora dele. É claro, né? Porque, como, por hipótese, não tem pontos fixos comuns a F e G, a órbita desse ponto, por exemplo, a órbita desse ponto pelo grupo gerado por F e G tem que acumular no 1. Porque se acumulasse no outro ponto, esse outro ponto seria um ponto fixo comum. Então, existem elementos do grupo gerado por F e G que levam esse ponto onde eu quiser. Em particular, posso levar o intervalo I fora dele. Acabou. Agora, eu fiz a hipótese que 0, 1 são os únicos pontos fixos em comum. Bom, na verdade, poderia acontecer que F e G têm pontos fixos em comum. Mas se for o caso que F e G fixam um outro ponto, isso quebraria o problema em dois subproblemas. Acabou. Cada subintervalo, eu uso o raciocínio que eu acabo de explicar e funciona. Exatamente. O ponto importante da demonstração
é que os germes comutam. Que, claro que não é verdade no caso de diffeomorfismos. Né? Exatamente. A única coisa que usei é que perto dos pontos fixos as aplicações comutam, porque são aplicações lineares em uma variável. E que o corpo dos reais é um corpo comutativo. Eu gosto desse exemplo porque, de uma certa forma, é bastante próximo de grupos de diffeomorfismos. Né? E mostra que podemos ter surpresas. Né? Eu acho que não é claro, né? Começando com dois homeomorfismos, em geral, a gente pensa que não deveria existir uma relação. Né? Mas nesse caso, existe. É bom tomar cuidado de vez em quando. Né? É um exercício que eu fiz há muito tempo, que se você olhar no grupo de homeomorfismos afins por pedaços na reta, com um número infinito de pedaços, aí é possível construir um subgrupo livre. Usamos mesmo um número finito de pedaços. Aproximar. Mas passando ao limite, o comprimento da relação vai para o infinito. Ok. Bom, eu vou tentar demonstrar a alternativa de Tits no caso de SL2. Mas a verdade, bom, eu não vou demonstrar completamente, porque na verdade eu tenho mais que dizer depois, então eu vou pular alguns argumentos. Então, PSL2 de R. Um subgrupo de PSL2 de R. PSL2 de R, todo mundo sabe, imagino, que é o grupo de isometrias do disco de Poincaré. Age no círculo infinito do disco de Poincaré, mas também age no interior. Vocês sabem que no caso de isometrias do disco de Poincaré, tem três tipos de isometrias. Pode ser elíptico, com um ponto fixo no interior. Nesse caso, é uma rotação ao redor de um ponto no interior. Pode ser parabólico. Nesse caso, tem um ponto fixo no bordo, único. E a dinâmica é muito simples, tem um ponto, esse único ponto fixo e a dinâmica vai assim. Ou pode ser hiperbólico, com dois pontos fixos. Dois pontos fixos, um atrator e um repelente. Então, eu quero construir subgrupos livres no PSL2 de R. Então, primeiro caso, eu vou começar com H e G, o grupo gerado por dois elementos. Vamos supor, por exemplo, que H e G são hiperbólicos. E vamos supor que os pontos fixos, os dois pontos fixos de H e os dois pontos fixos de G são disjuntos. Então temos o círculo
F, G tem dois pontos fixos, H tem dois pontos fixos, desculpa, e G tem dois pontos fixos. Assim. Eu digo que, nesse caso, uma potência alta de H e uma potência alta de G geram um grupo livre. A demonstração é a seguinte. A nossa mesa de ping-pong vai ser o círculo e o S1 vai ser uma vizinhança, a união dos dois intervalos, de dois intervalos pequenos ao redor dos pontos fixos de H, e o S2 vai ser uma vizinhança pequena dos dois pontos fixos de G. E deve ser óbvio que uma potência alta de H leva uma potência alta de H leva S2 em S1 e uma potência alta de G leva S1 em S2. Então, o lema de Klein-Titz demonstra que o grupo gerado por H potência N e G potência N é um grupo livre, acabou. Agora, tem uma longa... A demonstração não é complicada, mas é bastante longa. Por exemplo, o que vamos fazer se H é hiperbólico e G elíptico? O que vamos fazer? Então, o H tem dois pontos fixos. E a G tem um ponto fixo, mas no interior. Então, como vamos jogar o jogo de ping-pong? Bom, é muito simples. Nós vamos trocar G, H e G, H, G menos 1. O conjugado de H pelo G, sendo conjugado um hiperbólico, é um outro hiperbólico. E os pontos fixos do G, H, G menos 1 são as imagens dos pontos fixos de H pela rotação G. Agora, G tem um ponto fixo no interior, com muita boa probabilidade, né? A rotação vai levar os dois pontos fixos da H e outros dois pontos fixos disjuntos. Tem alguns casos de exceções, então tem que estudar todos os casos um por um. E a verdade é que não achei uma demonstração limpa, né? Funciona, não é tão complicado, mas eu tenho notas aqui, mas eu não vou fazer. Em quase todos, tem um monte de casos particulares para estudar, mas sempre você acha o ping-pong em algum lugar. Talvez não entre G e H, talvez não entre H e G, H, G menos 1, talvez pode ser entre G quadrado, H, G quadrado, coisas assim. Então, no final, consegue uma demonstração que sempre é possível achar um subgrupo livre com duas exceções. Ou todo mundo é elíptico, todo mundo fixa o mesmo ponto no interior, que nesse caso é um grupo de rotações, portanto abeliano. Ou todo mundo é hiperbólico e todo mundo fixa os mesmos pontos no infinito, nesse caso o grupo é abeliano. Então não é complicado. A coisa complicada começa com PSL2 de C. E aí a demonstração é mais complicada.
o dois hiperbólicos com pontos disjuntos? Eu acho que... se a derivada é perto da identidade. Agora, como você viu, para conseguir a demonstração, eu tive que achar uma potência alta. E, na verdade, essa potência alta é tão alta que o grupo gerado por H potência n e G potência n não tem órbitas densas. Vai ter um conjunto de Cantor invariantes. Aquela demonstração construindo um ping-pong, na verdade, constrói um conjunto de Cantor invariantes. Tá certo? Então, tem razão. Eu vou dar uma... Henrique fez a seguinte pergunta. Boa pergunta. Pergunta. Seja FG, PSL2R. Vamos dizer assim, gerando um subgrupo denso, por exemplo. Bom, usando o método que nós acabamos de olhar, então, existem dois elementos H1, H2, no grupo gerado por FG, que geram um grupo livre. Isto é verdade, mais ou menos o que acabo de demonstrar. Se você tiver um grupo de PSL2R, tem que ter dentro dele um subgrupo livre. Mas a pergunta é, será que existem dois elementos que geram um grupo livre e denso? Ficando com a densidade, acontece que a resposta... Eu fiz essa pergunta há muito tempo atrás, e a resposta... Sim, foi demonstrado por meu colega Blutschuk. Ok, vou dizer uma palavra sobre o caso de PSL2 de C. PSL2 de C, de uma certa forma, é quase a mesma coisa que PSL2 de R. O grupo de isometrias não do disco de Poincaré, mas da bola de Poincaré. Temos a bola hiperbólica de dimensão 3. E PSL2 de C age por isometria no interior, e o bordo é a esfera de Riemann. Então, podemos copiar a demonstração de PSL2 de R, funciona bem, até um momento. Pode acontecer que dentro de um grupo gama de PSL2C, às vezes, quem sabe, talvez tenha nenhum elemento hiperbólico. Poderia acontecer, por exemplo, que o gama seja contido no estabilizador da origem. Todo mundo fixa a origem. O grupo seja um subgrupo de SU2. O estabilizador do ponto aqui. Não tem nenhum elemento hiperbólico. A dinâmica, na verdade, fixa o centro. Nesse caso, nenhum ping-pong, porque não tem
nada de hiperbólico. Como que eu posso construir um ping-pong se não tem nenhum elemento hiperbólico? No caso de PSL2R, tivemos sorte, porque o estabilizador do ponto na origem é SO2, rotações. E o grupo de rotações SO2 é comutativo. SU2 não é comutativo. Então temos trabalho que fazer. O que vamos fazer? Se temos um subgrupo de PSL2C que está no SU2 sem elemento hiperbólico. Aí vem uma ideia muito bonita. Ideia de Tits. O corpo dos números complexos C tem um monte de automorfismos abstratos. O corpo dos complexos tem automorfismo de Galois. Não são contínuos, não são mensuráveis. São automorfismos do corpo. O corpo dos números complexos, como extensão dos números racionais, é um corpo imenso que tem um monte de automorfismos. Automorfismo de Galois. O grupo de Galois de C sobre Q é um grupo imenso. Cada vez que eu escolho um automorfismo sigma, de C em C, automorfismo de corpo, eu posso transformar o meu grupo gama pelo automorfismo. Eu posso olhar gama sigma, a imagem do grupo gama de SL2C vai dar outro grupo de SL2C. Quais são os novos autovalores? Os novos autovalores são as imagens dos autovalores anteriores pela sigma. Então, se o seguinte fosse verdade, seria fantástico. Se for verdade que qualquer que seja o número complexo Z de módulo 1, se existisse um sigma, automorfismo dos complexos, levando sigma Z no número complexo de módulo diff não 1, seria fantástico, porque eu poderia, com esse macete, transformar qualquer elemento elíptico num elemento hiperbólico. E eu poderia construir ping-pong. Infelizmente, não é verdade. Tem um contra-exemplo óbvio. Raiz da unidade. Se o número complexo Z é uma raiz da unidade, Z potência K igual a 1, então, claro que a imagem dele, por qualquer automorfismo dos complexos, também é raiz da unidade. E, portanto, o módulo dele permanece 1. Então, os números complexos que são raiz da unidade têm módulo 1 por razões algébricas. Será que são as únicas exceções? Muitos papers são errados por causa disso. Não? Muitas pessoas pensavam que qualquer número complexo que não é raiz da unidade pode ser levado fora do círculo unitário por um certo automorfismo dos complexos. Mas não é verdade. Aqui um contra-exemplo. Contra-exemplo. Esse número complexo tem módulo 1, está bem conhecido, 3, 4, 5. Tem módulo 1. Se eu levar, não é uma raiz da unidade, pode demonstrar isto. E qualquer automorfismo do número complexo vai levar 3 quinto em 3 quinto, 4 quinto em 4 quinto, e I vai ser levado em I ou menos I, porque I quadrado é menos 1. Então, qualquer automorfismo sigma leva no Z no
no Z ou no Z bar. Então, o 3 mais 4i sobre 5 está no círculo unitário e está para sempre. Não tem jeito de mandar fora do círculo unitário. Então, por exemplo, se dentro do nosso grupo gama, se tivesse um elemento com outro valor, 3 mais 4i sobre 5, o que vamos fazer? Nenhum automorfismo pode transformá-lo num automorfismo hiperbólico. É elíptico para sempre. Então, aqui que o Tits chega. Eu gosto muito. Eu acho que não. Que eu saiba, não. Tem um teorema bastante antigo de Dirichlet, que diz que é verdade para números inteiros algébricos. Um número que é algébrico e inteiro, como um número algébrico, se ele está no círculo unitário. E se todos os conjugados Galois também estão no círculo unitário, tem que ser uma raiz da unidade. Mas esse número algébrico não é um inteiro. Então, aqui está a ideia do Tits. Ele me contou que a ideia chegou no trem, estava dormindo no trem, entendeu? Sair do corpo dos complexos. Usar um corpo diferente, um corpo p-ádico. Então, aqui está, não vou dar todos os detalhes, porque na verdade é um pouco complicado, mas a ideia é muito simples. Aqui está o lema, que desta vez é um lema de Tits, sem dúvida nenhuma. Seja Z um número complexo, ou vamos dizer assim, seja Z um número complexo que pertence a um corpo K, que é um subcorpo de C, um corpo de geração finita, finitamente gerado. Vamos supor que Z tem módulo 1. E vamos supor que Z não é uma raiz da unidade. Então, como eu falei com esse exemplo, não é possível achar um automorfismo que leva Z num sigma de Z com norma diferente de 1, mas indo num corpo diferente é possível. Então, existe um corpo localmente compacto K bar com uma norma e um mergulho de K, o nosso corpo, no K bar, levando Z num sigma de K, sigma de Z, com norma de sigma de Z maior que 1. Saindo do corpo dos complexos, usando um corpo localmente compacto, tipo números p-ádicos. É, uma norma de corpo, número multiplicativo. Saindo do corpo dos complexos, indo num corpo K-bar com uma norma multiplicativa, é possível transformar a Z num elemento de K-bar que tem norma diferente de 1. Então, você vai jogar o mesmo jogo no PSL2 com o seu gama no PSL2 de C. Você vai chamar de K o corpo gerado pelos coeficientes dos geradores do grupo. K é o corpo gerado pelos coeficientes dos geradores
de gama. É um corpo finitamente gerado. E você vai usar o lema aqui para conseguir o mergulho de K num certo K-bar. E você vai jogar o ping-pong não na esfera de Riemann, não no círculo, mas no infinito do K-bar, que é o infinito de um corpo localmente compacto. E o jogo vai ser o mesmo, só que não é um círculo, não é uma esfera, é p-ádicos. Mesma demonstração, pouco mais abstrata. E isso é assim que o Tits demonstra a alternativa de Tits no caso PSL2 de C. O que acontece se todos os pontos fixos forem raízes da unidade? Se todos os pontos fixos são raiz da unidade, você demonstra que todos os elementos têm ordem infinita. Tendo ordem infinita, o grupo vira finito. Por isso que é virtualmente solúvel. Bom, eu vou usar alguns minutos para falar da conjectura que eu falei. E mencionar uma conjectura aberta, né? Então, vamos começar com a conjectura obviamente falsa. Seja gama um grupo finitamente gerado de homeomorfismos de uma variedade compacta. Conjectura ou gama é virtualmente solúvel ou gama contém um subgrupo livre. Esta conjectura não é verdade, porque já dei hoje um contra-exemplo. O intervalo 0,1, né? O grupo, vamos dizer assim, PL de 0,1. Bom, se você não gostar de variedade com bordo, né? Esta aqui você pode colar as duas extremidades do intervalo, dar um do círculo, né? Esse grupo gama, eu mostrei para vocês que esse grupo gama não contém subgrupo livre e claramente não é solúvel. Então, tudo isso está errado, né? Então, eu vou fazer uma conjectura que eu acho certa. Conjectura seguinte. Mesma hipótese, gama em homeo M, compacta. Então, eu vou dizer, ou gama contém um subgrupo livre, ou a ação de gama em M preserva uma medida de probabilidade. Um grupo solúvel, eu acho que todo mundo sabe que é um grupo abeliano agindo num compacto
sempre tem uma medida de probabilidade invariante. É fácil mostrar um pouco mais forte um grupo solúvel agindo num espaço compacto sempre tem uma medida de probabilidade invariante. Então, a minha ideia seria trocar esta hipótese forte demais por uma hipótese um pouco mais fraca, que a ação preserva uma medida de probabilidade. Esta conjectura, né, um grupo de homeomorfismos ou contém um grupo livre ou preserva uma medida de probabilidade, por enquanto não tem contra-exemplo. No caso de PL, estão vendo que a medida, a massa de Dirac na origem, invariante. Todo mundo fixa o ponto. Né? Então, existe uma medida invariante. O grupo livre não pode ter uma medida invariante? Pode. Eu nunca sei em português, ou quer dizer ou e não os dois. Como que é em português? Ou quer dizer os dois são possíveis. Né? Tá bom. Não que em algumas línguas, ou quer dizer um dos dois, mas não os dois. Então, o que sabemos no assunto hoje? Tem um teorema de Margulis que demonstrou a conjectura no caso do círculo. Eu queria demonstrar isso hoje, mas não tive tempo. Uma demonstração muito bonita. Em outros casos, não sei. Por exemplo, a esfera EC2 ou o toro T2. Eu acho uma boa pergunta. Né? Eu não sei. Para acabar, eu vou mencionar mais uma conjectura. No caso do círculo, estão vendo que o PL e PL não, são homeomorfismos, tem pouca regularidade. Né? Então, no caso muito regular, por exemplo, analítico, eu não sei. Pergunta. Vou escrever pergunta porque eu não tenho palpite. Seja gama analítico do círculo. E sendo analítico, não é PL. Será que gama contém um grupo livre? Ou gama é virtualmente solúvel? Esse é exatamente o enunciado do Tits. Eu não quero pensar mais nesta pergunta porque eu pensei demais. Eu não consegui nada. Mas eu acho uma pergunta interessante que seria bom entender a diferença entre PL e analítico. São coisas muito diferentes, eu não sei de jeito nenhum. Então, acabou. Eu vou... Esses dois homeomorfismos, círculo analítico, eu acho que são duas perguntas para jovens. Obrigado.